Meus caríssimos alunos, caríssimos cursistas, vamos dar início ao nosso encontro de hoje, ainda dentro do 8º módulo. Estamos a trabalhar análise pessoal, autoanálise, supervisão clínica. Hoje, ainda no contexto da análise, vamos abordar, fazer considerações a respeito do processo e do progresso na análise pessoal. Processo e progresso em análise pessoal. Vamos abordar o término da análise, vamos abordar a experiência do luto e da separação, analista e analisando. Vamos trabalhar os efeitos da pós-análise e vamos trabalhar alguns casos clínicos. Esses serão os temas que abordaremos, tanto nos mapas mentais, quanto num texto de síntese. Pensamento do dia. Evidentemente, estou a falar na perspectiva da análise pessoal. Às vezes resulta mais fácil quando aprendemos a interpretar silêncios. É um pensamento interessante. Vamos pensar a partir deste pensamento na perspectiva da análise pessoal. Teremos como mito, hoje, criação do homem por Prometeu e uma conexão com a nossa temática de hoje. Teremos a sequência das leituras psicanalíticas e abordaremos 5 propostas de redações. 5 propostas de redações. De modo especial, uma redação voltada para a questão da tecnologia e a questão de isolamento nesse mundo contemporâneo. Uma segunda temática voltada para crises econômicas e a questão da construção da personalidade. Um terceiro tema voltado para mudanças familiares e a construção da personalidade. E um último tema, saúde mental relacionada à construção da personalidade. As temáticas de hoje são interessantes. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de reflexão, ao nosso vídeo aula. Passo, em seguida, a apresentar os nossos recursos, que com certeza ajudarão em nossa aprendizagem, por meio de provocações, de reflexões e de mensagens. Bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Bom dia, nosso pensamento. A vida, às vezes, resulta mais fácil quando aprendemos a interpretar silêncios em lugar de pedir respostas. Pense nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Dando continuidade, então, estamos diante da primeira mensagem, da primeira reflexão. Às vezes resulta mais fácil quando aprendemos a interpretar silêncios em lugar de pedir respostas. Vamos ao nosso texto. Na jornada da vida, frequentemente buscamos respostas explícitas para nossas dúvidas e inquietações. No entanto, há um valor imenso em aprender a interpretar os silêncios, tanto os nossos quanto os dos outros. Na terapia analítica, em psicanálise, essa habilidade é um diferencial,
para o autoconhecimento e a compreensão profunda das emoções e comportamentos. Os silêncios muitas vezes carregam mais significados do que as palavras podem expressar. Na terapia psicanalítica, o silêncio de um paciente pode indicar resistência, reflexão ou até mesmo a manifestação de emoções reprimidas. Aprender a interpretar esses momentos pode revelar camadas profundas da psique e abrir caminhos para a cura emocional. A comunicação não verbal, que inclui gestos, expressões faciais e posturas, complementa o silêncio e muitas vezes fala mais alto do que as palavras. Na terapia psicanalítica, observar e interpretar essas manifestações é essencial para compreender os sentimentos e pensamentos do paciente que não são verbalizados. O terapeuta psicanalítico é treinado para interpretar tanto o dito quanto o não dito. O silêncio pode ser uma ferramenta terapêutica poderosa, permitindo ao paciente mergulhar em seus pensamentos e sentimentos mais profundos. O terapeuta cria um espaço seguro onde o silêncio é bem-vindo e respeitado. A prática de introspecção no silêncio permite um mergulho profundo no autoconhecimento. Na terapia psicanalítica, o silêncio oferece uma oportunidade para o paciente refletir sobre suas experiências, traumas e desejos, facilitando a integração dessas partes na consciência. Finalmente, o silêncio não é apenas uma ausência de som, mas um espaço fértil para a transformação pessoal. Na psicanálise, interpretar os silêncios pode levar a insights poderosos e catalisar mudanças profundas na vida do paciente. É nesse vazio aparente que muitas vezes encontramos as respostas mais significativas. Esse pensamento nos lembra que a vida pode se tornar mais fácil quando aprendemos a interpretar os silêncios em vez de buscar incessantemente respostas. Na terapia analítica da psicanálise, essa habilidade é fundamental para o progresso terapêutico e para o autoconhecimento. Ao acolher e interpretar os silêncios, podemos descobrir camadas profundas de nossa psique e promover uma transformação genuína e duradoura. Pensemos nisso. Na sequência, nós temos a mitologia grega, o mito grego, criação do homem por Prometeu. Apenas o começo, depois vocês deem continuidade. A história de Prometeu, que moldou o homem a partir do barro e lhe deu fogo, simboliza a essência da criatividade humana. Esse ato de criação não é apenas físico, mas também metafórico, representando a capacidade humana de inovar, pensar criticamente e transformar o mundo ao seu redor. Freud e seus discípulos veem a criatividade como uma expressão do inconsciente, onde desejos, fantasias e impulsos reprimidos encontram uma forma de manifestação. Freud argumenta que a sublimação, um processo em que os impulsos instintivos são canalizados para atividades socialmente aceitáveis, é uma fonte essencial de criatividade. A criação de arte, literatura e ciência é uma maneira de lidar com os impulsos internos, permitindo que as pessoas expressem desejos profundos sem conflito direto com as normas sociais. Bem, vocês continuem o texto, está em conexão com a nossa temática de hoje. E façam um bom proveito. Para que possamos nos contextualizar aqui uma visão abrangente, vamos trabalhar 5 temáticas. Como de início havia comentado com vocês,
observar o processo na análise e o progresso dessa análise. Importante que eu, terapeuta, tenha conhecimento e controle das variáveis do processo e do progresso. Ao mesmo tempo, ao final da análise, tenha a habilidade necessária para trabalhar o término. Apresentarei a vocês considerações necessárias para um bom término. Na experiência do término, o analisando experimenta igualmente o luto e a separação na fase final, ao sentir que o processo está a terminar. O analisando e o analista experimentarão um sentimento de tristeza pela separação, um sentimento de perda pelo término da análise. Importante que tenhamos consciência dessa finalização. Observar também, igualmente, os efeitos do processo terapêutico pós o término da análise. Discutir da sustentabilidade das mudanças após a análise. Follow-up. E, finalmente, trabalhar, pensar junto com o analisando e também com o supervisor clínico, casos clínicos, onde estudos aparecem relacionados ao final da análise. Fazer revisão e discutir junto ao analisando, justamente para melhor conscientização. Aqui está a proposta do nosso trabalho de hoje, a partir de 5 temas. Fiz um texto rápido para nos contextualizar. Então, vocês vejam, em relação ao processo e ao progresso da análise, como é importante nos darmos conta do lugar da avaliação do desenvolvimento do paciente. Precisamos conversar com o paciente a respeito dos procedimentos, a respeito da progressão do seu desenvolvimento. Chamamos a atenção também que ao término da análise, ao final da análise, devemos sentar com o analisando para planejar esse término, discutir junto com o analisando o tratamento por ele experimentado. Sinalizar e alertar o analisando da sensação do luto e da separação, do término da análise. Finalmente, deixar muito claro da necessidade de acompanhar os efeitos dessa análise pós-análise. É necessário uma assistência, um acompanhamento para não se perder os benefícios da análise após o término da análise. Finalmente, trabalhar junto com o analisando, revisão de alguns casos que possam ilustrar teorias e práticas muito próximo da experiência da prática real com o analisando. Se temos que concluir, vamos nos dar conta da complexidade do trabalho terapêutico em relação à análise pessoal, o processo, o progresso, o término, a continuidade pós-análise e a sustentabilidade do bem-estar, da saúde mental. Abri no paralelo, apenas para que vocês observem, ao término da análise pessoal, alguns pontos que nos chamam a atenção. Em se fazendo a avaliação com o analisando, temos que encontrar pontos de referência. Então,
observar com ele, como analisando, no processo da análise pessoal, os padrões expressos, padrões de comportamento, de pensamentos, de emoções, que foram trabalhados na análise, foram trabalhados na terapia psicanalítica e que devem ser alimentados. Portanto, existe a necessidade realmente de se fazer um plano de trabalho, um plano de tratamento para atender às necessidades, desde que identificados padrões de comportamento, padrões de pensamento, padrões de emoções que merecem ser trabalhados. Chamamos de necessidades. É preciso um plano de trabalho. Uma outra ideia importante, em falando do término da terapia, um planejamento pós-terapia. Um planejamento pós-terapia para nos darmos conta, junto do analisando, quais habilidades, quais recursos são necessários para manter os benefícios conseguidos pela análise pessoal. Finalmente, ainda no término, observar a experiência do sentimento de perda, o sentimento de luto e estar atento a quais abordagens são necessárias para se garantir essa conscientização, para se garantir essa troca. É importante que o terapeuta, o psicanalista tenha o manejo dos sentimentos, o manejo das expressões que se apresentam ao final da análise pessoal, para que juntos, analisando e analista e terapeuta, possam projetar, possam programar os próximos passos. Existe a necessidade do acompanhamento após análise pessoal, justamente para dar sustentabilidade às mudanças, aos benefícios que foram gerados pelas mudanças. Após a análise é motivo de atenção. Trata-se de uma prática necessária que só terá êxito se acompanhada, se assistida. Estamos a falar das consultas pontuais. Então, terminou a análise, faz-se um planejamento da sequência pós-análise e, periodicamente, encontros para uma conversa, um bate-papo dos benefícios, para uma conversa da manutenção desses benefícios. Casos clínicos que foram apontados servem como referência para insights e para rever teorias e práticas. Serve para identificar desafios e sucessos. Serve como um espelho para um olhar crítico diante da própria experiência de análise pessoal. E fechamos com a ideia: análise pessoal, desdobramento, desenvolvimento, finalização e acompanhamento após a finalização é todo um processo que precisa ser bem acompanhado. Nós, psicanalistas, precisamos estar atentos ao começo, ao meio e ao fim. Na verdade, trata-se de uma complexidade do trabalho terapêutico. Trata-se de uma complexidade. Diante da complexidade, pede da nossa parte
procedimentos, planejamentos bem trabalhados. Esta é a proposta da nossa reflexão de hoje. Vamos para o próximo recurso. Aqui apenas breves considerações a respeito dos temas abordados no encontro de hoje. Estamos a falar de processo, da progressividade da análise, do término da análise, da experiência de luto e separação ao final da análise, dos efeitos a posteriori, depois da análise, da necessidade da assistência para a sustentabilidade das mudanças e regar toda essa experiência analítica com casos clínicos que possam sinalizar teorias e práticas e que possam iluminar a nossa caminhada. Vamos para o próximo recurso. Nesse recurso nós temos um texto narrativo argumentativo a respeito justamente dos 5 temas abordados, aqui de uma forma mais reflexiva, com mais detalhes, com mais informações, no sentido de aprofundar outras camadas de informações, de conhecimento, de aprofundamento. Próximo recurso, aqui nós temos uma reflexão a respeito do primeiro tema, processo e progresso na análise psicanalítica, a partir do nosso mapa mental, dentro das colunas básicas, e eu chamei a atenção para que vocês se voltem, nessa altura do nosso curso, para o último galho, onde aparecem os desdobramentos, os conceitos. Em falando de processo e de progresso, eu diria assim, só teremos condições de nos darmos conta da progressividade do analisando se para o profissional terapeuta, para o psicanalista, está muito claro os processos, o começo, meio e fim. Trata-se de uma metodologia, de uma técnica. Em não dominando, muito difícil visualizar, projetar a progressividade. Aqui nós temos definição do que é um processo analítico. Evidentemente, ele é feito por etapas e dinâmicas, as fases do tratamento, o objetivo da análise e buscar uma clarificação diante do quadro apresentado pelo analisando, o papel do analista e do paciente, tanto um quanto o outro tem responsabilidade, a estruturação das sessões, significativo. Nós temos quais indicadores da progressividade, temos que ter clareza disso, a necessidade de avaliação continuada, regulares, uso de feedback ao paciente, periodicamente, dar a ele um retorno da progressão, a necessidade da documentação e registro do desenvolvimento do analisando e sempre revisão dos objetivos e metas, no sentido de garantir ajustes. Vocês poderão dar continuidade. O mapa mental é muito rico. Faço, como eu disse na última aula, no último encontro, uma leitura meditativa. Após o nosso vídeo aula, vocês criem momentos de reflexão a partir dos mapas. E como eles estarão anexados, vocês poderão manipulá-lo a critério de vocês, partindo do tema principal, dos subtemas e dos conceitos que aqui se encontram em galhos. O material é muito rico, vale a pena o mergulho, sempre vale. Vamos para o próximo mapa mental. Aqui nós temos o segundo mapa, término e fase final da análise psicanalítica. O mesmo esquema, já dizia a vocês, vamos ver se eu aumento um pouquinho isso aqui. Então nós temos aqui o tema principal,
término e fase, temos as várias colunas, subitens, cada item com seus desdobramentos. Término, antecipação do término, critérios para se terminar, trata-se de um processo gradual, é uma discussão aberta que se faz com o analisando e a necessidade da preparação emocional. Importante na avaliação, considerar as questões principais, garantir autonomia e independência ao analisando, estar atento à estabilidade emocional, relacionamentos e funcionamento social, pós-análise, insights e mudanças sustentáveis. E vocês seguem, depois com calma, as várias temáticas significativas para entender o término da análise psicanalítica. Vamos para o próximo tema. Aqui nós temos luto e separação, natureza do luto na psicanálise, luto e separação, o processo que acontece no luto, as fases, o significado simbólico, luto saudável e a questão patológica. Perfeito? Recomendo a leitura com calma do mapa, mais que leitura, uma reflexão, uma meditação. O material está muito bom, fica por conta do propósito de vocês. Vamos para o próximo. Aqui nós estamos diante dos efeitos a longo prazo da análise. O material também muito interessante. Durabilidade das mudanças, integração dos insights, mudanças na personalidade, autonomia e independência, coping e resiliência. Vocês façam a sequência do texto e vocês vão se dar conta das variáveis, dos elementos necessários para se garantir o benefício da análise experimentada. Vamos para o próximo. Cá nós estamos diante do quinto tema, casos clínicos. Qual a razão deles? Objetivo educacional, porque trabalhamos casos clínicos. A diversidade de experiências sempre enriquece experiências ao término da própria análise. A reflexão que se faz de modo profissional, junto ao analisando. A aplicação prática de teorias em situações reais e desenvolvimento de habilidades. Se vocês farão depois a leitura, continue. Critérios de sucesso, processo de término, relação terapêutica, insights, mudanças alcançadas, feedback, e ele vai avançando. Um material muito rico, vale a pena, e vocês manipulem o material a critério de vocês. Nós temos em cada um de 8 a 10 temas, subtemas, cada subtema com seus conceitos. Interessante que você, no momento estratégico de estudo, de reflexão, faça uma revisita aos nossos mapas mentais. Uma forma de se criar familiaridade e uma forma de dominar os conceitos. Perfeito? Então, passamos pela abertura das considerações. Passamos pelas mensagens provocativas do bom dia e a mensagem tirada da mitologia grega. Apresentamos 5 temáticas para o encontro de hoje, de um modo sucinto. Apresentamos essas 5 temáticas nos mapas mentais. Apresentamos as 5 temáticas num texto linear para uma reflexão e passa agora a apresentar as leituras psicanalíticas e, na sequência, as propostas das redações temáticas. Vamos em frente?
Reforçando então, aqui nós temos o texto, processo e progresso, término e efeitos da análise de uma forma linear para ajudar em nossa reflexão. Já o fizemos de uma forma abreviada e aqui apresentamos por meio de uma narrativa argumentativa. Provavelmente estamos na sequência, então vamos aos temas, às leituras psicanalíticas, justamente para enriquecer o nosso repertório em psicanálise. Como primeira leitura, sempre a partir de uma personalidade, hoje, Angústia Espiritual e Moral em Léo Tolstói. Vale a pena olhar na história, na experiência de Tolstói, como ele trabalhou essa fragilidade. Vamos sequenciar. Então, personalidade. Segunda leitura, nós temos na temática da sexualidade, educação sexual e psicanálise, cada vez mais a necessidade de se fazer presente na família, na escola, na sociedade, para que tenhamos uma sensibilidade diante da complexidade da vivência da sexualidade no mundo de hoje. Um terceiro tema, uma terceira leitura voltada para a psicologia da aprendizagem, a necessidade da avaliação continuada, evidentemente dentro de uma perspectiva de uma educação atualizada. Uma contribuição da psicanálise. Quarto tema, no campo da psicopatologia, vamos olhar de perto o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é caracterizado por dificuldades persistentes em manter a atenção, impulsividade e hiperatividade. Portanto, que o nosso cursista, que o nosso futuro terapeuta, psicanalista, tenha uma sensibilidade para esse fenômeno. Vamos para a próxima leitura. Nós temos no campo da bioética a questão do consentimento informado. O consentimento informado é um processo significativo, tanto na prática médica quanto na pesquisa científica. Ele garante que pacientes e participantes recebam todas as informações necessárias para tomar uma decisão consciente sobre sua participação em procedimentos ou estudos. É significativo para os cursistas, para vocês em processo de formação e para a vida profissional de vocês, tanto na área médica, quanto na área de estudos, quanto na área de tratamentos terapêuticos. Vamos para a próxima leitura. Aqui nós temos, no campo das neurociências, a questão da farmacologia psicanalítica, mecanismos de ação, efeitos colaterais e interações dos medicamentos psiquiátricos. Muito interessante que nós tenhamos uma posição, tenhamos uma visão a respeito do lugar da medicação no processo terapêutico. Vamos para o próximo. Deixe-me localizá-lo. Na sequência, nós estamos diante de uma resenha de uma obra de Freud, Totem e Tabu, um clássico, 1913. Freud explora a interseção, a conexão entre a psicanálise e a antropologia e propõe uma teoria sobre a origem das estruturas sociais e religiosas humanas. Sugere que as sociedades primitivas eram organizadas em torno de totens, animais ou objetos reverenciados como ancestrais ou deuses protetores. Interessantíssima essa obra. Vale a pena uma iniciação. Próximo texto. Em terapias analíticas, hoje ainda voltado para adolescente, relacionamento com pais e figuras de autoridade. Estamos diante de conflitos geracionais que se apresentam como uma característica comum na vida do adolescente.
Freud identificou a adolescência como um período crítico do desenvolvimento psicossexual, marcado por intensos conflitos internos e externos. Vale a pena o mergulho. Vamos para o próximo texto. Estamos no 9º texto, LGBT+, interseccionalidade, experiências LGBT guia AP+. A interseccionalidade é um conceito fundamental para entender como diferentes aspectos da identidade de uma pessoa se cruzam e influenciam suas experiências. Vale a pena a leitura, vale a pena conhecer as provocações desse texto. Próximo texto, estamos no 10º texto, psicanálise em diálogo. Hoje, integração com outras abordagens terapêuticas. Então, integração com a TCC, integração da psicanálise com terapia cognitivo-comportamental, integração com as terapias humanistas, integração com a terapia sistêmica ou terapia familiar sistêmica e integração com a terapia corporal. Perfeito? Vale a pena? Com certeza. Para o próximo texto, 11º texto, tradições religiosas. Em tradições religiosas, observar mudanças de crenças religiosas. Quantas pessoas não fazem? A mudança de crença, das crenças religiosas, pode ser uma experiência psicologicamente tumultuada. Freud, em sua obra O Futuro de uma Ilusão, explorou a natureza das crenças religiosas, sugerindo que elas desempenham um papel importante na formação da psique humana. Eu mesmo tenho trabalhado diversos casos nessa perspectiva, dado a minha formação, dado a minha especialização, e realmente se apresentam dentro de uma complexidade, de uma grande complexidade. Vale a pena uma imersão. Próximo texto, 12º, estudo de caso presidente Schreber, insights psicanalíticos sobre paranoia e distúrbios da identidade sexual. Um texto interessantíssimo. Um juiz alemão do século XIX, é um dos casos mais famosos na história da psicanálise. Schreber sofria de paranoia e delírios de grandeza, acreditando que estava destinado a ser transformado em uma mulher e salvar o mundo. Vale a pena a leitura. Nós estamos a lembrar a vocês, sempre que trazemos as leituras psicanalíticas, não estamos a trazer leituras de livros, de clássicos da cultura e da produção freudiana, mesmo porque o nosso tempo de curso é limitado. Estamos a experimentar um curso no espaço de 12 meses, de um ano, e evidentemente é importante que as informações cheguem até vocês. Eu dizia já em uma das aulas, em um dos encontros, nós temos aqui um material farto, material que tem as condições necessárias para alimentar vocês durante, em pelo menos, de 3 a 5 anos. Uma durabilidade para além de 3 anos até 5 anos. Evidentemente, depois desse período, vocês precisariam garantir uma reatualização dessas informações. Mas durante esse espaço, é possível continuar a leitura e aprofundar mais artigos e, por que não, alguns livros da literatura freudiana. Portanto, as leituras psicanalíticas, que são pílulas, pérolas, pequenas reflexões, mas que nos contextualizam no contexto da psicanálise, em termos da história da psicanálise, em termos do diálogo da psicanálise, em termos da contribuição da psicanálise, em termos de valores que a psicanálise agrega ao nosso mundo de hoje. Então,
crie um carinho especial para as leituras e não entendam as leituras como uma perda de tempo. As leituras psicanalíticas são pequenas pontes de ligação. As leituras psicanalíticas são pequenos caminhos, pequenos atalhos, para que a gente possa beber na fonte a riqueza da psicanálise. Não percam. Evidentemente, nessa terceira e última parte do nosso curso, vocês já se deram conta que em cada etapa do nosso curso estou a mudar a dinâmica, estou a mudar os eixos estruturantes justamente para não estressar, para não cansar a boa vontade de vocês no estudo e no aprofundamento da psicanálise. Se vocês observarem, do ponto de vista metodológico, eu abri o curso dentro de um cenário, dentro de alguns recursos. Durante a nossa caminhada, depois de 3 módulos mais ou menos, fiz uma mudança nos eixos estruturantes. Depois de uma caminhada, uma nova etapa, novas mudanças nos eixos estruturantes. E agora, ao final do curso, novas mudanças. Sempre lembrando da preciosidade dos recursos. Não estão aqui para aumentar o tempo, para desperdiçar o tempo de vocês. Os recursos aqui se encontram para serem consumidos, serem devorados no sentido bom da palavra, serem assimilados, como se dizia antigamente na educação tradicional, assimilados no bom sentido. Textos que nós precisamos criar familiaridade, conhecê-los na raiz. Textos, reflexões, leituras psicanalíticas que nos movimentam, nos aquecem. Textos estes que, se pudéssemos usar uma linguagem figurada, diríamos textos que se transformam no sangue que corre em nosso corpo. Textos que dão vida ao nosso organismo na perspectiva da psicanálise. Valorizem. Então, passamos pelos 12 textos. Vamos entrar agora nas propostas das redações. Vamos a eles, ou vamos aos propósitos. Estamos diante da primeira redação, tecnologia e isolamento. Vejam, a conexão é feita. Impactos da tecnologia e do isolamento na estrutura da personalidade. Recentemente soltei a vocês um texto que falava da biologia sintética, falava da inteligência artificial e falava daquele binômio: ser ou não ser humano, ser ou não ser humanizante. Cada vez mais, diante do mundo contemporâneo, somos convidados a não perder o sabor da vida, a não perder o sentido da vida que acontece nas relações que, em tese, deveriam ser relações humanizantes. Com a avalanche, com a inundação da tecnologia e do isolamento, nós nos damos conta dos impactos na estruturação da personalidade nossa e do nosso entorno, dos nossos analisandos. São 11 horas. Tecnologia e isolamento, impactos na estrutura da personalidade. Trata-se de um estudo sobre a tecnologia, especialmente em relação aos dispositivos móveis e à realidade virtual, que influenciam a socialização e o desenvolvimento pessoal e psicológico. Vejam, corolário. Vejam a enunciação como ela é provocativa.
Evidentemente, a lembrar as redações, as propostas temáticas de redações, elas vão ao encontro das necessidades de vocês. Trata-se de um trabalho de conclusão de curso, trata-se de uma elaboração de uma peça acadêmica de um modo livre, mas de certa forma imperativo para aqueles que vão ao mercado como profissionais, para executarem, para transcreverem, para redacionarem, para elaborarem, construírem a própria temática, ou a partir da própria história de vida, ressignificando a própria história de vida, ou a partir de um nicho do próprio interesse. Se de repente o nicho é voltado para a questão da tecnologia, da realidade virtual, trabalhar a tecnologia, a realidade virtual e os impactos na personalidade, na performance das pessoas. Então esse é o primeiro texto. O segundo texto, nós temos influência das crises econômicas na personalidade, muito interessante. Análise de como períodos de instabilidade econômica impactam a formação da personalidade e afetam aspectos como resiliência, perspectivas de futuro e valores pessoais. Muitos, a depender da idade, já experimentaram uma crise econômica. Estamos aí, nesses últimos tempos, à mercê de novas crises econômicas. Isso tem reflexo na nossa personalidade. Então, as crises econômicas têm um impacto profundo e duram, com durabilidade, nas sociedades e em nós. Precisamos estar atentos. Vale o mergulho. Um terceiro texto, mudanças familiares e sua influência na personalidade. Investigação dos efeitos de mudança nas estruturas familiares, como o aumento de famílias monoparentais ou recompostas, na estruturação da personalidade das crianças e jovens. Eu mesmo tenho um longo trabalho nessa perspectiva da reconstrução das tipologias familiares na perspectiva da psicanálise. Estamos diante de um novo fenômeno e que nós precisamos conviver de maneira saudável com os desafios, com os impactos e com as consequências na educação das novas gerações. As transformações estruturais em famílias têm sido uma característica marcante dos nossos tempos. O aumento de famílias monoparentais, não heteroparentais, e famílias recompostas é um fenômeno que reflete mudanças sociais, culturais, tem impacto nas tradições religiosas. Analisar os efeitos das mudanças na estruturação da personalidade das crianças e jovens, na visão psicanalítica, oferece uma compreensão melhor, uma compreensão aprofundada das implicações psicológicas e emocionais dessas novas dinâmicas familiares. Grande desafio. Mais um tema para a redação: saúde mental, estruturação da personalidade, discussão sobre como transtornos mentais, bem-estar psicológico, afetam a formação e a manifestação da personalidade, considerando tanto a genética quanto o ambiente. Um estudo interessante. Transtornos mentais e o bem-estar psicológico afetam profundamente como os indivíduos percebem a si mesmos e ao mundo ao seu redor. Um grande desafio e precisa da contribuição da psicanálise para encontrar direções. E o último tema, sonhos e a realidade virtual. Exploração de como a experiência com a realidade virtual pode influenciar os conteúdos dos sonhos,
considerando a teoria psicanalítica dos sonhos como realização de desejos, o impacto das novas tecnologias nas fantasias inconscientes. Jamais esse cenário se passou na cabeça de Freud, mas é uma realidade nossa hoje, do dia a dia, a realidade virtual. Já dizia a vocês, experimentos do passado, experimentos de pesquisas científicas, sinalizam a presença intensa da realidade virtual. Dizia de uma experiência mesma, feita por mim durante apenas 7 dias, como é possível, e é possível, você experimentar e vivenciar a realidade virtual num contexto de autossuficiência, entendimento das necessidades básicas, sim, com todos os recursos, com todas as possibilidades e mesmo dentro do campo da sexualidade. Trata-se de novos desafios diante de novos fenômenos, de novos impactos da realidade virtual. Bem, meus caríssimos alunos, com isso nós encerramos a apresentação da temática de hoje, muito rica. Todas elas na sequência deste 8º módulo são temáticas significativas, que permitem uma reflexão honesta e ética diante dos desafios e dos impactos. Nós que somos candidatos à psicanálise, vocês que são futuros psicanalistas, ou mesmo parte do nosso grupo que tem interesse pela erudição em psicanálise, tem interesse que a psicanálise complemente o próprio trabalho profissional na área da enfermagem, na área da medicina, na área do direito, na área da segurança, na área da empresa, na área da educação, em diversas áreas que a psicanálise vem agregar valores. O material é muito rico, o material é provocativo, o material nos permite pensar a nossa prática e o material permite nos darmos conta, muitas vezes, da nossa miopia, que não nos permite uma visão adequada da realidade. Desejo a vocês aí uma boa reflexão, um bom estudo, façam as revisitas, valorizem cada uma das peças. Vale a pena, sempre vale a pena. Que vocês tenham realmente força de vontade, que vocês tenham propósitos de levar esse estudo a sério e buscar camadas de aprofundamento. Meus caríssimos, até breve. Até nos vermos novamente. E lembre-se da abertura. Os momentos de silêncio, tanto na análise pessoal quanto na nossa vida pessoal e profissional, têm uma enorme razão de ser. É preciso que você descubra. Au revoir. Até breve.